Você já refletiu por que alguns locais são considerados mais perigosos do que outros? Ou por que normalizamos que em certas regiões hajam operações violentas? Bom, hoje exploraremos o conceito fundamental para compreender as desigualdades e violências do mundo contemporâneo: a necropolítica. Desenvolvido pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, esse conceito investiga como o poder político decide quem vive e quem morre, criando hierarquias de valor entre as vidas. Mbembe define necropolítica como o poder soberano que exerce controle não apenas sobre a vida, mas também sobre a morte, transformando territórios em zonas de morte. Essas zonas de morte são classificadas como espaços de morte, que são territórios onde a existência é marcada pela precariedade, pela constante exposição à violência e à morte e à falta de apoio de instituições estatais. Um exemplo prático dessas políticas advém do racismo estrutural, sendo um dos pilares centrais da necropolítica no Brasil e no mundo. Tal fenômeno, uma herança do colonialismo, é o que define quem tem acesso ao bem-estar e quem é relegado à marginalidade. Nas cidades, isso se reflete como o Estado protege a vida dos privilegiados no centro e expõe a população negra e pobre à violência e à morte nas periferias. Exemplos como a criação de Ceilândia, em Brasília, evidenciam como a necropolítica se expressa no espaço urbano. No ano de 1971, durante a campanha de erradicação de invasões, cerca de 80 mil pessoas foram deslocadas sob o falso pretexto de sanitarismo, quando, na verdade, o objetivo era afastar as populações indesejáveis do centro da cidade. A falta de infraestrutura básica, como saneamento e moradia digna, transformou Ceilândia em um território de precariedade e exclusão, marcando um claro exemplo da prática da necropolítica no Brasil. A criação dessa cidade satélite articula diretamente com a biopolítica de Foucault e a necropolítica de Mbembe. Se Foucault fala do controle sobre a vida e a disciplina dos corpos, Mbembe amplia a ideia, mostrando que, em contextos pós-coloniais, o poder não apenas controla as populações, mas as expõe à morte, seja simbólica ou literal. Outro exemplo foi mostrado por uma matéria da CNN em 2023, onde o levantamento feito pela Rede Favela Sustentável mostrava que mais de 270 mil pessoas que moravam nas favelas do Rio tinham seu fornecimento de água prejudicado pelo menos 2 vezes por semana. Esse número representava 17% do total de moradores de 15 comunidades analisadas na região metropolitana. Mas esses espaços não são marcados apenas pela falta de infraestrutura básica, de saneamento ou esgoto, mas também pela falta de áreas verdes nas cidades, em que um estudo divulgado pela Codeplan demonstra que áreas como Sol Nascente, Ceilândia e Taguatinga no Distrito Federal possuem áreas verdes ínfimas se comparadas ao Sudoeste e Plano Piloto, além de inúmeros outros indicadores que demonstram que quanto mais afastado do centro, menos qualidade de vida se tem. Esses fatos tornam a zona periférica em espaços de morte, onde o Estado não mata pelo agir, mas pelo deixar morrer, em que vidas menos valorizadas possuem cor e classe. Mas se pensou que a atuação da morte por parte do Estado nesses locais é somente passiva, está enganado. As cidades funcionam muitas vezes como instrumentos de controle e segregação, com territórios definidos não apenas pela ocupação física, mas pela designação de quem tem direito à vida plena e quem será descartado. Os exemplos no Brasil são claros. Segundo o filósofo brasileiro Vladimir Safarov, o país funciona sob o regime de um necroestado, isto é, não só adota a necropolítica, mas também trabalha para que ela se perpetue. Isso se reflete no processo de ocupação das grandes metrópoles e no alojamento de parcelas da população em localizações estratégicas. Deste modo, cria-se uma teia de fatores que favorecem o apagamento ou até mesmo a eliminação de uma comunidade sem que explicitamente tenham decretado sua execução. Favelas como as do Rio de Janeiro e São Paulo são zonas de morte,
onde o abandono estatal e a violência policial criam um ciclo de marginalização. Além disso, a brutalidade é agravada por fatores como a presença de facções criminosas, uso de armas de fogo, consumo de drogas e conflitos relacionados ao tráfico. Jovens homens negros das periferias são as principais vítimas, em um cenário alimentado por desemprego, baixa escolaridade e fragilidade nos vínculos familiares e comunitários. O poder público se faz presente nesses territórios, mas de forma seletiva, com repressão policial, mas raramente com políticas públicas que promovam qualidade de vida. Um exemplo do exercício do direito de matar necropolítico foi visto no ano de 2019, quando uma ação do Exército na cidade de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou 2 pessoas mortas após uma suposta perseguição de um carro de criminosos. Os militares dispararam 257 tiros contra o músico Evaldo Rosa enquanto ele dirigia, em família, a caminho de um chá de bebê. Durante a operação, o catador Luciano Macedo também foi atingido enquanto tentava prestar socorro. Isso demonstra que, conforme descreve Achille Mbembe, a periferia se torna uma região onde a guerra é constante, o inimigo está à espreita e, portanto, o Estado se vê no direito de utilizar-se da violência e do poder de ditar quem morre ou sobrevive. Em Brasília, a segregação observada em vida também se reflete na morte, evidenciada pelas desigualdades na infraestrutura e no cuidado com os cemitérios. O cemitério Campo da Esperança, localizado no plano piloto, é o principal da capital e possui uma estrutura mais completa, incluindo áreas arborizadas, serviços de transporte interno e acessibilidade reforçada. Ele é considerado uma referência em organização e recebe visitas frequentes devido à presença de túmulos de figuras públicas e históricas, como políticos e artistas renomados. Por outro lado, cemitérios situados em regiões periféricas, como o de Taguatinga e o da Estrutural, frequentemente enfrentam abandono e menor investimento. Essas áreas sofrem com a falta de manutenção básica, pouca arborização e estruturas precárias, o que reflete a desigualdade socioeconômica das comunidades que os cercam. Essa discrepância reproduz hierarquias de classe e renda até mesmo após a morte, onde indivíduos de maior poder aquisitivo têm acesso a espaços bem cuidados, enquanto os de baixa renda enfrentam condições degradadas. A infraestrutura dos cemitérios, assim como a qualidade dos serviços públicos nas periferias, reflete a desigualdade mais ampla enfrentada por essas comunidades, tanto em vida quanto na morte. Em resumo, o conceito de necropolítica nos oferece um marco teórico poderoso para compreender como a violência, a exclusão e a morte são organizadas de forma sistemática nos territórios urbanos. No Brasil, essa realidade é evidenciada pela existência de corpos matáveis, um termo que reflete a vulnerabilidade imposta a grupos marginalizados, como jovens negros, moradores de periferias e pessoas em situações de rua, que enfrentam descaso, violência estatal e a negação de direitos básicos. No entanto, há resistência e esperança. Organizações como a Redes da Maré, que promove educação e segurança nas favelas, o Instituto de Defesa da População Negra, IDPN, e o Movimento Jovem de Expressão, nascido na cidade de Ceilândia, do Distrito Federal. Fundada em 2007, a organização tem como objetivo promover o protagonismo dos jovens da comunidade através da arte, atividades em grupo, cursos e eventos culturais. O programa já contribuiu inserindo milhares de jovens de todas as áreas do DF em atividades e cursos de seu interesse, de modo que surjam oportunidades de vida e de futura capacitação profissional. As atividades incluem cursos de pré-vestibular, que ocorrem desde 2016, ou cursos culturais e de empreendedorismo, como o Fala Jovem e o Sabadão Cultural. Todos esses exemplificam ações concretas contra essa lógica de exclusão. Que este momento de reflexão nos inspire à ação. Compreender a necropolítica não é apenas um exercício acadêmico ou teórico, mas um passo essencial para questionar as desigualdades do presente e lutar por um futuro onde a vida de todos, sem exceção, seja igualmente valorizada.